Olá, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos, nos seus lares, nos seus corações. Nós vamos ver hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, no capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. Nós vamos ver o item número 11, Jeremias e os Falsos Profetas. O texto diz assim: Isto diz o Senhor dos Exércitos: Não queirás ouvir as palavras dos profetas, que vos profetizam e vos enganam. Falam as visões dos seus corações, não da boca do Senhor. Dizem àqueles que me blasfemam: O Senhor o disse, vós tereis a paz. E a todos aqueles que andam na corrupção do seu coração disseram: Não virá sobre vós mal. Mas qual deles assistiu ao conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem considerou a sua palavra e o ouviu? Eu não enviava estes profetas e eles corriam. Não lhes falava nada e eles profetizavam. Tenho ouvido o que disseram os profetas, que em meu nome profetizaram a mentira, e dizem: Sonhei, tenho sonhado. Até quando se achará isto no coração dos profetas, que vaticinam a mentira e que profetizam as seduções do seu coração? Pois se te perguntar este povo, ou o profeta, ou o sacerdote, dizendo: Qual é o peso do Senhor? Lhes direis: Vós sois o peso, porque eu vos hei de arrojar, diz o Senhor. Essa é uma passagem do Velho Testamento, de Jeremias, capítulo 23, versículos 16, 18, 21, 25, 26 e 33. Agora, o Espírito protetor Luís, 1861, comenta essa passagem. É sobre esta passagem do profeta Jeremias que quero vos entreter, meus amigos. Deus, falando pela sua boca, disse: É a visão do seu coração que o faz falar. Essas palavras indicam claramente que, já naquela época, os charlatães e os vaidosos abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, portanto, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Essa espécie de embuste estava bastante generalizada entre os judeus, e é fácil compreender que o pobre povo, em sua ignorância, estava impossibilitado de distinguir os bons dos maus, e era sempre mais ou menos enganado pelos impostores ou fanáticos, que se diziam profetas. Nada é mais significativo do que estas palavras: Eu não enviava estes profetas, e eles corriam. Não lhes falava nada e eles profetizavam. Mais adiante encontramos: Tenho ouvido o que disseram os profetas, que em meu nome profetizaram a mentira, e dizem: Sonhei, tenho sonhado. Indicava assim um dos meios então empregados para explorar a confiança do povo. A multidão, sempre crédula, não pensava em lhes contestar a veracidade dos sonhos ou das visões, porque achava tudo muito natural e convidava sempre os profetas a falarem. Depois das palavras do profeta, ouvi os sábios conselhos do apóstolo São João, quando diz: Não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque entre os invisíveis há também
os que se comprazem em enganar, quando encontram oportunidade. Os enganados são, bem entendido, os médiuns que não tomam as necessárias precauções. Temos nisto, sem dúvida, um dos maiores escolhos, contra o qual muitos se chocam, sobretudo quando são novatos no Espiritismo. É uma prova de que não podem triunfar senão com muita prudência. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons dos maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos em falsos profetas. Que bela lição essa, que bela advertência, na verdade, essa mensagem. Porque se naquela época já existiam os falsos profetas, né, antes até de Jesus, hoje em dia não é diferente. Hoje em dia a forma da comunicação, que é muito mais ampla, que é muito mais fácil, chega a muitos locais rapidamente, a milhões e milhões de pessoas rapidamente, pela internet, pelas redes sociais, né? Os meios de comunicações hoje estão muito mais desenvolvidos do que naquela época, que não se tinha sequer a escrita, não se tinha sequer ali nada, a comunicação era muito precária, era de boca a boca praticamente, né? Mas esse alerta vale para nós ainda hoje. Ele vai ser eterno, na verdade. Ele vai ser sempre recente, sempre válido para a época em que ele for lido. Porque as tentativas de enganar o povo, as tentativas de tirar proveito dessas enganações, aqui ele fala, né, por dinheiro, que eles profetizavam por dinheiro, falavam, ganhavam ali umas moedas, ganhavam alguma coisa para profetizar aquilo que o povo, na verdade, gostava de ouvir. E hoje não é diferente. Hoje muitos que fazem as divulgações pela internet, blogs, né, YouTube, enfim, podcasts, tem muitos que ganham a vida fazendo isso. Mas temos que ter cuidado na seleção, temos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, ter o discernimento para selecionarmos aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós aceitamos, aquilo que deixamos entrar em nossa casa, para não sermos enganados com facilidades. Nós somos muito volúveis, muito fáceis de sermos enganados, porque muitas vezes coisas que não requerem de nós o esforço, não requerem de nós o estudo, a análise, né, a confrontar com outras ideias, verificar de onde vem a fonte, qual é a fonte, se é idônea ou não. Como nos oferece facilidade, muitas vezes nós nos deixamos levar. E aí é onde entra o perigo. Aí é onde entra o perigo que corremos de nos deixar enganar. A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, ela nos mostra que a fé tem que ser fé raciocinada. A fé, temos que saber o porquê nós acreditamos. A fé ela tem que estar baseada, como a doutrina espírita, na ciência, filosofia e religião. As três coisas, são os três pilares. Ela não vem nunca isolada, ela não vem nunca só de um lado, né? Ela tem que ter as três bases sólidas. Ela não pode ser confrontada de nenhuma maneira, né? De todas as formas que ela for confrontada, haverá ali a explicação, haverá a razão daquele ensinamento.
Então é isso que a doutrina espírita nos mostra. Mas para que tenhamos essa condição de fazer essa análise, temos que estudar, não tem outra forma. Temos que estudar. Uma das maneiras mais fáceis, né, vamos dizer assim, da primeira análise nossa, é olhar o fruto, né? Qual é o fruto? Qual é o trabalho que aquela pessoa que está ali pregando, ou que está fazendo uma profecia, ou ensinando alguma coisa, qual é o fruto do trabalho dela no bem, né? Onde ela está se dedicando ao trabalho, qual o trabalho que ela já fez, qual é a experiência que ela já tem nesta área, porque hoje, então todos os canais de internet, todos sabem tudo, todos têm a certeza do que estão dizendo, todos são donos da verdade, e esse é o perigo. Em que base eles estão se apoiando, né? Em Kardec, em Jesus, no Espiritismo verdadeiro, né? Em todas as obras que nós conhecemos que são confiáveis dentro da doutrina espírita, todos os autores que nós conhecemos como confiáveis, né? André Luiz, as obras psicografadas por Chico Xavier, em que está sendo Leon Denis, né? Camille Flammarion, Ivone do Amaral Pereira, enfim, vamos ficar citando aqui horas e horas, obras que são confiáveis que estão à nossa disposição para estudarmos. Então, é isso que nós temos que nos prender, não nos deixar levar por facilidades, aqueles que querem, por facilidades, ganharem a nossa confiança e depois, né, tirarem proveito. Os obsessores fazem isso conosco. Eles querem ganhar a nossa confiança muitas vezes, para depois eles tirarem o proveito da situação. Então, tomarmos muito cuidado com os falsos profetas, para que também nós não nos tornemos um deles um dia. Saímos repetindo coisas que ouvimos, sem base, sem análise, sem critério, espalhando aquilo, né, para os outros. E tem pessoas que vão aceitar aquilo como verdades, não vão questionar. Esse é o perigo também de nos tornarmos falsos profetas. Tenhamos esse cuidado, né, naquilo que nós selecionamos para dar a nossa atenção. E olhar sempre qual é o trabalho desta pessoa, em base em que ele está dizendo isso, né, com que critério ele usou para ensinar determinadas coisas. O fruto, a árvore se conhece pelos frutos. A árvore boa dá bons frutos, a árvore má dá maus frutos. Então, tenhamos esse critério, né? Essa peneira, essa análise, com cuidado. Os bons espíritos, os espíritos mais elevados, os espíritos superiores, eles não vão se importar se nós questionarmos. Eles não vão se importar conosco. Aliás, pelo contrário, eles até querem que nós... Tanto é que ele fala, né, nessa mensagem. Eles querem que nós façamos isso. Aceitar de uma forma ali estudada, de uma forma consciente, de uma forma pesquisada, né? É isso que eles querem. Eles não vão se importar, eles não vão ficar bravos ou melindrados conosco se nós formos pesquisar uma informação que vem através deles. Mas que façamos isso para todos, né? Não só para uns, nem só para outros, mas para todos. Então, que Jesus nos abençoe a todos, possamos seguir essas orientações. Muita paz a todos, boa semana, fiquem todos com Deus.